with the Blackwell family RTX 5070, 4090 performance at $549. Impossible without the 4 teraops of AI 5070, 4090 performance, $549. That's right. NVIDIA says that AI can make a 5070, which has 12 gigabytes of VRAM, equal a 4090, which has 24. Here's an NVIDIA-compliant comparison of the RTX 5070 with MFG versus the 4090 without any frame generation at all, just stock. These are abusive settings, stressing both cards heavily, but NVIDIA said 4090 performance. And we're not even close. Senhoras e senhores, a queda do império, a queda da NVIDIA. E eu vim aqui explicar para vocês como que isso aconteceu. Como é que uma das empresas mais cobiçadas, ou melhor, a empresa com maior valor de tecnologia do ano passado, estimada em quase 4 trilhões de dólares, simplesmente cai da noite para o dia. Claro, não foi da noite para o dia, eu exagerei, mas sim, senhoras e senhores, a NVIDIA caiu. E eu sei que você conhece a NVIDIA muito provavelmente pelas placas de vídeo que ela produz, não é mesmo? GTX, RTX, blá 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 blá, bem famosa por isso. Mas vale lembrar que com a revolução das inteligências artificiais, com acho que o maior pico foi o ano passado, acontece que a NVIDIA se tornou até o ano passado uma das maiores, se não a maior empresa no quesito de inteligência artificial. Ora, mas como isso? Como é que placa de vídeo, inteligência artificial? Óbvio que as pessoas já inseridas nesse mundo sabem exatamente o motivo, mas só para passar por cima, para gerar inteligência artificial até aquele momento, era necessário os núcleos CUDA, né, que foram bastante requisitados nessa explosão de inteligência artificial no mercado. E quem é melhor nos núcleos CUDA, quem tinha em grande quantidade, obviamente a NVIDIA. Então as empresas, Microsoft, Google, eu tô chutando aqui, não sei nem se elas compraram da NVIDIA, mas eu tô dando exemplo, muito provavelmente sim. Todas elas precisavam de hardware da NVIDIA para poder rodar suas inteligências artificiais, inclusive a própria OpenAI, que é dona do ChatGPT. A maioria de todas as empresas sempre recorriam ao hardware da NVIDIA para fazer rodar as suas interfaces neurais. Acontece que os núcleos CUDAs eram muito bons em fazer cálculos, e com isso surgiu uma explosão de requisição deles, né, de placas de vídeo, ou que seja, de estações da NVIDIA para cada empresa rodar a sua interface neural. Claro que ela muito provavelmente nem era a única empresa, mas bom, era a mais requisitada. Afinal de contas, subiu para quase 4 trilhões de dólares em valor de mercado só ano passado. Então o bagulho foi doido. Todo mundo queria um pedacinho da NVIDIA. Mas como é que esse império, esse grande império da inteligência artificial chegou ao fim? Caiu. Existem 2 motivos para isso e eu vou te explicar exatamente quais foram. O primeiro deles foi simplesmente o surgimento da DeepSeek, que foi uma empresa que trouxe a proposta de uma inteligência artificial tão boa quanto ChatGPT rodando em recursos mais baratos. Ou seja, você não precisava de tantos hardwares caríssimos que a NVIDIA fornecia, como estações e servidores, para rodar a sua interface neural. Você podia fazer isso de uma forma muito mais barata. E obviamente o capitalismo funciona assim. Bom, se tem esse aqui e tem um outro que é mais barato, eu vou contratar o mais barato para minha margem de lucro ser muito maior. Então todas as empresas simplesmente olharam para o DeepSeek. Eu não vou dizer contrataram, mas olharam para o DeepSeek, e os desenvolvedores olharam para a forma que aquela inteligência artificial funcionava. Era muito barato, muito mais simples. Então, nesse exato momento, a NVIDIA começou já a imediatamente cair. As ações da NVIDIA despencaram simplesmente com o surgimento da DeepSeek, o que significa que as pessoas já estavam pensando ali em largar a NVIDIA e ir para um tipo de inteligência artificial muito mais barato e muito mais simples, que, obviamente, entregasse resultados tão bons quanto. Essa foi a primeira rasteira da NVIDIA, e se eu não me engano, foi logo antes do segundo motivo. Então já vou pular para o segundo motivo, que foi o lançamento da RTX 50.
toda a série 50 foi um lançamento desastroso. Eu lembro como se fosse ontem, inclusive, eu assisti na transmissão e vendo o dono da jaqueta de couro falando que a RTX 5070 vai bater de frente com a RTX 4090, vai ter o mesmo desempenho de acordo com a inteligência artificial, usando os recursos como DLSS 4, como Multi-Frame Generation, e aí vai ter o mesmo desempenho, e blabs, grows. E eu fiquei, obviamente, muito desconfiado disso, eu fiquei assistindo pensando, tem algo errado nisso aí, mas o fato é que todo mundo caiu, principalmente os mais leigos, nessa conversa de que a 5070 ia bater a 4090 com inteligência artificial. E aí, obviamente, as pessoas defenderam, dizendo, não, mas calma aí, ele não falou de poder bruto, ele falou de inteligência artificial. E bom, notícia, a placa saiu e nem assim ela consegue bater a 4090. Nem usando todos os recursos de inteligência artificial, a placa consegue bater a 4090. Deixa eu te dar um spoiler logo do que vai acontecer daqui pra frente. Mas voltando ali pra linha do tempo dos acontecimentos. E o resto da conferência foi dedicada a amostras de inteligência artificial. O quanto que a próxima arquitetura Blackwell era absurdamente incrível em inteligência artificial e poderia rodar outros recursos, né? Eu já falei do DLSS, o Multi-Frame Generation, que é o gerador de quadros por inteligência artificial, que vai até 4x, na série anterior ia até 2x. Ele mostrou outros recursos de inteligência artificial, como chefões controlados por inteligência artificial, o enhance de inteligência artificial, né? Você poderia trazer um filtro de inteligência artificial para deixar os jogos mais realistas. Ele fez um monte de promessa com inteligência artificial, basicamente toda a conferência da NVIDIA foi inteligência artificial, e pouco se falava sobre jogos, né? Mas enfim, seguindo. As pessoas ficaram ansiosas, teve gente no LX vendendo sua 4090, e antes que, calma lá, você diga que é sensacionalismo, isso realmente aconteceu. Eu sou uma pessoa que anda ali muito no mundo do LX, e realmente eu me deparei com inúmeras pessoas vendendo a 4090, quanto mais eu via, mais aparecia. E isso não é comum, você não simplesmente vende uma placa de, na época, o quê? 10 mil reais? 15 mil reais que as pessoas compraram. Enfim, você simplesmente vende uma placa assim do nada. Ninguém vende assim do nada. Mas é claro, algumas pessoas, obviamente, que têm dinheiro já desfrutavam a 5090 e essa sim deram um pouco de vantagem, porque a 5090 pode-se dizer que a única placa que vale a pena de todo esse lançamento da série 50 é ela, e ok, mas muitas pessoas se arriscaram na promessa de comprar uma 5080, uma 5070 e essas, infelizmente, se ferraram, para não falar outra coisa. Porque, senhoras e senhores, começaram a ser lançadas as placas da NVIDIA RTX 50 e foram um desastre. A 5090 saiu e realmente os resultados eram impressionantes em comparação com a série anterior, mas cadê a placa, né? Ninguém tinha a placa simplesmente sumiu, não tinha estoque e já foi estranho. Mas aí a conversa era, não, mas calma, é uma placa high-end, é uma placa que não se compra por aí, uma placa caríssima, é um artigo de luxo, né? Então, ok. Mas aí saiu a 5080 pertinho, se eu não me engano, junto até. E aí as pessoas pararam e pensaram, putz, realmente não tem estoque, a placa morreu, foi morta. E as pessoas que obviamente tiveram acesso à placa começaram a perceber que ela não era lá tudo isso em comparação às suas antecessoras, a sua 4080, por exemplo. Não é lá tudo isso, né? E aí as pessoas já ficaram deveras estranho. E nada de estoque da placa. Saíam 5 placas, 6 placas e tudo era vendido e não tinha estoque. E eu acho que o maior problema dessa geração é só um lançamento no papel. O que é isso? Eu falei que lancei, mas eu não lancei, porque não tem estoque suficiente. E exatamente foi esse o lançamento da série 50. Foram lançadas placas, mas não foram lançadas placas. Quando chega para pré-venda, elas são altamente varridas, não porque necessariamente estão vendendo muito, mas é porque tem pouco estoque. Então dá essa impressão de que elas estão vendendo pra caramba, mas é porque não tem estoque. Então se, por exemplo, eu compro 4 confeitos e vendo na minha venda os 4 confeitos, posso dizer que eu vendi bem? Não, porque só tinham 4 confeitos. Uma pessoa pode chegar e comprar 2. Então assim, você entendeu essa questão de estoque com minha metáfora vagabunda? É que não tem estoque. Então são pouquíssimas placas. Então óbvio que vou esgotar assim, rapidão, esgota. Então as pessoas não conseguiam comprar a placa. É simplesmente assim. E até hoje, saiu que em janeiro, fevereiro, março, estou em março gravando esse vídeo, março de 2025, e até hoje não temos estoque direito dessas placas. Então, o que está acontecendo? Cadê o lançamento? Inclusive, saiu aí a 5070 Ti, foi uma decepção, as pessoas perceberam que ela quase que chega perto da 4080, que era o objetivo de se ter uma nova geração, é você ter muito mais performance e bater as placas anteriores, ou seja, uma 5080 no papel deveria ter o desempenho da 5090, mas não foi isso que aconteceu. E daí a 5070 Ti tem um desempenho um pouquinho acima da 4070 Ti Super, e aí saiu a 5070 comum, usual, 2 GB, próximo dessa data que eu tô gravando aqui, e foi outro lançamento desastroso. Eu vi as pessoas falarem, não, mas a 5070 é uma placa
placa de baixo custo, não é uma placa mediana ali, não vou dizer baixo custo, né? Mas uma placa do médio ali. Vai ter muito mais estoque, mas isso não aconteceu. A placa simplesmente também não tem estoque. Nenhuma das RTX 50 parece ter estoque. A placa lança em pré-venda e é varrida instantaneamente porque não tem o suficiente. Ninguém consegue comprar nenhuma dessas jagunças. É isso, né? Até para testar, né? Até para os caras que trabalham com isso, fazendo teste de jogos, de placas de lançamento no YouTube, simplesmente não conseguem a placa ou conseguiram muito tempo depois. Tipo, sei lá, a placa saiu em janeiro, aí os caras conseguiram em março a placa para fazer teste. Obviamente que os canais gringos vão tomar muita vantagem disso, mas os canais brasileiros simplesmente se ferraram com isso. E a 5070 usual comum, 12 GB, infelizmente pouco ultrapassa a sua antecessora, a 4070 Super comum, também 12 GB, pouco ultrapassa ali, coisa de 5, 8 FPS, 10 FPS otimista, mas não justifica um preço de R$6.000, quase R$7.000, dependendo da indústria que você acha, na placa. Ou seja, lançamento simplesmente desastroso da Nvidia, um dos piores markets existentes da história, isso vai ficar muito marcado para sempre na história do hardware, esse marketing ridículo da Nvidia. A 5070 é uma placa fraca pro que ela prometia no papel e pro que ela prometia pro marketing, ela 20% do que falado no palco pelo homem da jaqueta. Então assim, simplesmente tá tomando uma queda feiosa, assim como é o título desse vídeo. E não me entenda mal, eu não sou fanboy da AMD, etc. Eu gosto da Nvidia, eu tenho minha placa de vídeo, é uma série 40 da Nvidia, e eu gosto das tecnologias, eu uso as tecnologias de inteligência artificial, eu gosto da Nvidia, eu prefiro placas de Nvidia. Eu acho que elas me trazem recursos melhores. Mas é por isso, exatamente por isso, que eu quero que a Nvidia tenha essa queda. É necessário, porque ela é um monopólio dentro do mercado das placas de vídeo, ela era um monopólio dentro dos mercados da inteligência artificial com as empresas, e ela tá tomando porrada agora de concorrência. Chegou a DeepSeek, tem que fazer alguma coisa. Chegou a AMD, finalmente a AMD bateu em alguma coisa na Nvidia, porque na série anterior, né, na série 40, a AMD infelizmente passou longe, mas agora com os lançamentos das novas placas da AMD, com a arquitetura RDNA 4, se eu não me engano, tá começando a feder pro lado da Nvidia, porque ela finalmente consertou um dos piores erros que ela tinha, né, AMD, em trazer recursos de Ray Tracing melhores, porque eram péssimos na geração anterior dela. E é por isso que a Nvidia ganhava de lavada. Mas agora ela trouxe recursos interessantes para o Ray Tracing, o desempenho tá muito bacana, em muitos dos casos batendo de frente tranquilo com a RTX 5070 Ti, que é uma placa que custa os seus R$3.000 a mais. Então assim, principalmente o modelo XTX é uma placa que custa seus R$3.000 a menos, R$2.000 a menos, então é dinheiro, então é algo a se pôr na balança. Mais desempenho, ou mesmo desempenho por R$2.000, R$3.000 a menos, compensa. E não vou dizer que tem tanto estoque assim, mas com certeza tem muito mais estoque do que os lançamentos da Nvidia, porque parece que a AMD se preparou, ela foi calma, ela não se apressou em nada, não correu atrás de nada, parece que ela foi tranquila. A Nvidia anunciou, os caras estão tranquilos, espera aí, vamos chegar, 4, 5 meses a gente anuncia, lança aí a placa, o povo vai gostar. E foi isso que eles fizeram, né, do nada. Foi isso que eles fizeram, anunciaram a placa no mesmo dia, mas mostraram nada, absolutamente nada da placa. Só, irmão, vai ter, lá por lá, mas vai ter, só espera aí que vai sair, um dia sai. E saiu, e realmente foi muito bom. Ou seja, no final das contas, concorrência é bom, principalmente para empresas que se colocam no lugar de monopólio, ou seja, elas não têm concorrência. A Sony está começando a alcançar esse pódio de não ter concorrência e problemas estão começando a surgir, como por exemplo, ela pode colocar o preço que quiser nos jogos dela, ela pode colocar o preço que quiser no console dela, ela pode cobrar 6, 7 mil reais num console, porque não vai ter console para bater de frente com esse. Não vai ter um Xbox Series Pro Max que vai bater de frente com o PlayStation 5 Pro. Não vai ter. Então ele vai ser o único console Pro dessa geração no mercado e ponto. Então pode custar 6, 7 mil reais que vai ter gente comprando. Fazer o quê? Não tem concorrência. E a Nvidia, até o devido momento, também não tinha concorrência. Então, placas caríssimas, sem estoque, desempenho pífio comparado com a geração anterior, horrível, que não justificam a subida abismal de preço. Preços sugeridos que não foram os preços sugeridos, porque se você for atrás de preços sugeridos, você vai achar valores baixíssimos. E aí, a RTX 5070 Ti por 7 mil, 8 mil reais, mas não foi assim, né? A 5070 Ti tá custando seus 10 mil reais, 9 mil reais se você sortudo até o momento desse vídeo. Claro que as coisas podem melhorar no futuro. Se você tá assistindo, sei lá, isso aqui em maio, junho, julho, pode ser que com esses meses, né, um semestre inteiro,
Pode ser que eles resolveram essa questão de estoque, resolveram essa questão de placa, de preço, por ter mais estoque, mais revendedores, né? O preço baixe. Outra coisa pode ser esse mundo daqui a meses, mas hoje tá um desastre, tá um caos. Ao ponto de que pessoas que usam NVIDIA, como eu e como várias outras pessoas, que querem fazer um upgrade no PC, que tem placas um pouco mais simples, querem estar passando para um upgrade de high-end, vão passar a olhar para a AMD, principalmente com resultados das novas placas que a AMD lançou. Não sou tão fã de placa da AMD assim, é claro que eu acho que só para quem joga é maravilhoso, é um ótimo, compre sua placa da AMD, mas para quem faz outras coisas, eu acho que não tem tantos recursos assim, mas tá começando a ter. Tá começando a ter, inclusive, recursos para bater de frente com o NVIDIA Broadcast, tá começando a bater de frente com o DLSS, com FSR de pura inteligência artificial. A coisa ali tá batendo de frente. A NVIDIA tá tomando porradinha, sabe? Que nem jogo de corrida. A NVIDIA tava lá em primeiro lugar e chegou um carrinho, só bateu assim na capota atrás. Opa! E deu aquele desequilibrado no carro. Calma lá, tá indo, tá indo. Isso é bom, isso é muito bom. Tomara que a AMD tome a frente nesse ano de venda de placas de vídeo, tome muito à frente, dê uma surra na 5070 Ti pra NVIDIA aprender que não se faz a merda que ela fez, com todo respeito. Não se faz esse lançamento desastroso em todos os quesitos que você olha. Nada nesse lançamento justifica por alguma coisa boa. É só erro atrás de erro. Então, é bom ela tomar essa porrada pra ela melhorar, porque ano que vem com certeza vai ter 5070 Super, 5070 Ti Super, vai ter. Porque essas placas são péssimas, então vai ter um lançamento super, mais barato até às vezes, como foi na série 40, ela lançou as super justamente porque as originais eram cocô, e aí ela começou a tomar porrada e lançou como resposta ali à concorrência as NVIDIAs Supers, que realmente foram absurdamente boas em comparação ao que tinha naquela época do mercado. Até hoje são placas boas, inclusive compensa muito mais você pegar uma série 40 se você achar, porque ela tirou do mercado, mas se você achar por aí em algumas lojas aí lacrado, bonitinho, pra vender, compensa muito mais você pegar uma série 40 do que uma série 50, vai por mim. Não justifica a série 50. Até porque, mas eu queria Multiframe Generation, tem na série 40. Mas eu queria o DLSS 4, tem na série 40. Tudo tem na série 40. Só o Multiframe Generation que tem 4x na série 50. Mas aí, filho, esse negócio do Multiframe Generation é uma muleta. É uma coisa pra você ter mais fluidez, não é performance bruta. O que significa que você tá rodando o jogo a 20 FPS. Os seus comandos estão saindo a 20 FPS. Os botões que você aperta, os cliques que você dá, a mexida do mouse, tudo sai a 20 FPS. Os quadros gerados por inteligência artificial não dão comandos. Eles são só imagens que o seu monitor está exibindo. Ele não tem comando ali dentro. Então, não adianta você rodar o jogo a 20, vamos supor assim, você comprou uma 5070, 12 GB. Você está rodando Indiana Jones a 15 FPS, 20 FPS. Filho, não liga o Multiframe Generation. Liga o DLSS, claro, mas não liga o Multiframe Generation porque você vai se ferrar muito. Porque você vai ter uma latência abismal, artefatos, porque sua placa não vai estar aguentando, latência, você vai estar com, sei lá, 20 FPS, você chega ali a uns 70, 80 no 4x, ou até vezes menos, dependendo do uso do NVIDIA, latência baixa lá que eles colocam. Mas, bicho, você vai estar com um desempenho horroroso, você vai estar com um lag absurdo, injogável, vai por mim, injogável. Eu tenho o Frame Generation 2x, quando isso acontece, é injogável. Nem liga, nem se estressa ligando muito Frame Generation. Eu recomendo você ligar a partir ali de uns 50 quadros por segundo, e 60 tá ótimo, tá maravilhoso, é o cenário perfeito. Mas, enfim, 50, 49, 48, se você vier peidando muito, dá legal, dá uma fluidez bacana. O atraso aumenta, mas dá uma fluidez bacana. Ou seja, grande resumo aqui do que eu tô falando é que os recursos que a NVIDIA traz de inteligência artificial para jogo são só acessórios. Tirando o DLSS, eu acho que esse bagulho é útil. Esse bagulho é muito útil, principalmente quem roda em resolução alta, tipo 4K, pô, isso é uma mãe. Isso é uma mãe. O DLSS é uma mãe, mas o FSR também não fica para trás. Tá ótimo também. É um pai. É uma mãe e um pai para quem roda em resoluções altas. Mas vocês entenderam o ponto. O resto é muleta, filho. É coisa para aumentar a fluidez, é para ficar bonito. É para ficar bonito, vamos dizer assim. Não é performance. Porque, infelizmente, performance essas plaquitas, tirando 50-90, o preço de um carro é 20 mil reais. O resto ficou para trás. Bom, é isso. A NVIDIA para esse ano tá péssima. Eu não acredito que as coisas vão melhorar por agora. Eu acho que só para ano que vem, se ela tiver um bom plano contra a concorrência, ela se recupera. Eu espero que não se torne outro monopólio de novo, porque senão essas coisas vão continuar acontecendo numa próxima geração, uma 6090, uma 6080. Então, espero que o monopólio não aconteça e que concorrência contra concorrência continue sendo saudável e melhor para nós, consumidores, óbvio. Quanto mais concorrência, melhor pra gente, produtos melhores e mais baratos. Vão fazer a gente ponderar
gente escolher isso e aquilo. Então é isso. Se você gostou da minha explicação, se você tiver uma coisa mais a acrescentar, acrescenta aí. Se eu errei, falei alguma coisa, alguma besteira, me corrija aí nos comentários. Mas não esquece de dar o like e se inscrever no canal, é muito importante pra mim. E até a próxima.